Olá, boa noite. Quarta-feira, 14 de outubro. O TV Jornal de hoje começa e nós vamos aos destaques. Uma reportagem produzida pela TV Unifev ilustra os debates sobre a vicinal Adriano Pedro Assi na sessão da Câmara de Votuporanga. O vereador propõe uma reunião entre prefeituras, usina e governo para resolver de vez a falta de estrutura e de segurança na estrada do 27. Você vai ver ainda exemplos de quem enxerga na crise grandes oportunidades. Só este ano, 25 novas empresas no ramo alimentício abriram as portas. Essas e outras notícias você vê agora no TV Jornal. Uma reportagem exibida recentemente aqui no TV Jornal sobre a situação da estrada do 27, que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul, foi mostrada ontem durante a sessão da Câmara Municipal de Votuporanga. Um dos vereadores propôs algumas alternativas para resolver o problema da vicinal. A sessão da Câmara foi marcada pelo anúncio de uma novidade. A partir de agora, o público votuporanguense poderá acompanhar as notícias do Legislativo por meio de uma nova ferramenta de comunicação, um aplicativo para celular. Com ele, os munícipes poderão ver as sessões e ter contato direto com cada vereador. Entre os assuntos discutidos na tribuna, os vereadores reclamaram da falta de massa asfáltica para a realização de operação tapa-buracos. Em sua fala, Douglas Lisboa disse que a população local reclama sobre a falta de médicos no mini-hospital do bairro Pozo Bom. Ele ainda solicitou a implantação de um local para prestação de serviço de correspondente bancário no distrito de Simonsen, que é uma grande reivindicação dos moradores da região. Já Eliezer Casale mostrou uma reportagem que foi ao ar na semana passada na TV Unifev sobre a situação da estrada vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida estrada do 27. As más condições da vicinal e a grande quantidade de buracos facilitam a ocorrência de acidentes. Eu já tive 2 pneus estourados nesse trajeto, porque eu presto serviço para uma empresa aqui, eu passo aqui frequentemente. Eu acho isso um desrespeito, cara, pra gente que paga as contas, no final das contas, sobra tudo pra gente, contribuinte, né? Você passa aí, é pedaço de prega, é pedaço de coisa, é carro aí quebrado o eixo, estourado a roda. Isso nem é lugar de... Isso aí nem estrada pra gente circular, não. Isso é uma vergonha pra nossa região aqui. Foi feita regramação já pela essa rodovia, não é um único acidente, já são vários e até agora nada. Fica um jogo de empurra-empurra. A gente vai na usina, em Votuporanga. Em Votuporanga aqui o prefeito fala que é a usina. Vai na usina e fala que é em Votuporanga. E tá desse jeito. O vereador propôs uma reunião com os governos estadual, municipal e representantes de uma usina de Sebastianópolis do Sul para discutir possível parceria visando solucionar os problemas, principalmente o de buracos. Por que não sentarmos prefeitura, deputado, diretoria da usina e governo e buscarmos uma solução nesse sentido? Por que não fazer um convênio com o governo e o ICMS, que não é pouco, são muitos milhões por mês, que a usina repassa para o Estado, investir diretamente na obra? Eu tenho certeza que a usina faria uma obra muito mais barata, com muito mais qualidade, com muito menos recursos, e evitaria acidentes, evitaria prejuízos e evitaria vidas serem ceifadas. Na ordem do dia foram votados e aprovados projetos de denominações de locais públicos. Também foi votado e aprovado o projeto que regulariza o SUAS, Sistema Único de Assistência Social no município. E você pode acompanhar a sessão da Câmara na íntegra aqui na TV Unifev hoje, logo depois da partida entre América e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E a Câmara de Sebastianópolis do Sul aprovou ontem, por unanimidade, o projeto de lei do vereador Claudemar Moisés, do PMDB, que reduz em cerca de 60% o salário dos vereadores já para a próxima legislatura, de 2017 a 2020. Atualmente, um vereador de Sebastianópolis ganha R$ 2.900.
A partir da próxima gestão será de R$ 1.700 e com isso o município vai economizar mais de R$ 1 milhão. Agora vamos falar de trânsito. Os pedestres sempre cobram mais respeito por parte dos motoristas. Mas será que eles também cumprem seus deveres? Não é preciso muito tempo para encontrar exemplos assim. Pedestres ignorando a faixa. Mesmo a poucos metros de uma passagem segura, algumas pessoas ainda correm risco ao atravessar a rua. Você acha que os pedestres respeitam os motoristas e atravessam só na faixa? Não, não respeitam. E vice-versa, o motorista também deixar passar em cima, a maioria. Eles obedecem um pouco, mas nem sempre. Não, a minoria, inclusive agora no semáforo, eu passando, o semáforo aberto para mim, passou 3 de uma vez. Eu tive que parar com o sinaleiro aberto para mim para não atropelar. Embora algumas pessoas ainda não tenham esse hábito, a maioria sabe a importância de utilizar a faixa. Sempre atravesso para ter uma boa segurança e para não ter perigo de acontecer algum acidente. Você acha que é importante o pedestre ter essa consciência de que precisa atravessar na faixa? Precisa, lógico, porque se acontecer qualquer coisa, né? Mas ninguém respeita. Não. Você acha que os motoristas deveriam respeitar mais os pedestres? Deveria, muito. Respeitar muito mais. A senhora costuma atravessar sempre usando a faixa de pedestre? Eu costumo, é mais tranquilo, a gente tem mais confiança. De acordo com o secretário de Trânsito, os pedestres devem se conscientizar sobre os seus direitos e deveres. Não tem sentido você ter uma faixa de pedestre aqui e você atravessar 5, 10 metros dessa faixa de pedestre. As faixas de pedestre, elas são feitas exatamente para isso, para os direitos dos pedestres. Então eu acho que é interessante que cada um de nós, como pedestre, porque eu acho que pedestre é 100% da população é pedestre, né? Então que essa população, que nós da população, possamos ter essa conscientização. Mas não são apenas os pedestres que precisam se conscientizar. Os motoristas também devem cumprir com seu papel e contribuir para que o número de acidentes diminua. Hoje o Votuporanga tem 75 mil veículos. É um número muito grande, entre carros, motos, caminhões, enfim. Então são muitos veículos. Então eu acho que nós temos que viver harmoniosamente. Carro, moto, bicicleta e pedestre. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, no Brasil, cerca de 20% das pessoas que morrem em acidentes de trânsito são pedestres. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece uma série de normas que têm como objetivo garantir a segurança dos pedestres. A lei também prevê multa para o pedestre que desobedece às regras. Mas, na prática, os órgãos de fiscalização não aplicam a penalidade porque a lei ainda não foi regulamentada. Vamos agora para um giro na região e as principais notícias com Stephanie Barbará. Olá, Stephanie. Olá, boa noite. Um homem de 40 anos foi encontrado morto em um canavial em Fernandópolis ontem, após ficar desaparecido por 4 dias. O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Científica compareceram ao local para registrar o fato. A suspeita é de que o homem tenha sido assassinado. A Delegacia de Investigações Gerais vai investigar o caso. Na noite de ontem, um grave acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros e a equipe de resgate do SAMU na rodovia que liga Ponte Gestal ao município de Riolândia. Segundo informações policiais, houve o envolvimento de um caminhão e de um carro. O motorista do carro ficou preso nas ferragens com graves ferimentos pelo corpo. As causas do acidente serão apuradas. 2 ladrões armados roubaram um empresário do município de Valentim Gentil quando chegava em sua residência. Os bandidos levaram joias, cheques pré-datados e pulseiras. De acordo com a polícia, durante a ação, a vítima permaneceu amarrada. O caso será investigado pela Polícia Civil. Peritos do Instituto Médico Legal de São Paulo estiveram ontem em Rio Preto para recolher material dos possíveis restos mortais do taxista Bento Gonçalves Cruz. Por meio de um exame de DNA, a polícia quer confirmar se o corpo encontrado no último dia 6 de outubro é realmente do taxista. O resultado deve sair em até 30 dias. Enquanto isso, a família de Tanabi não pode fazer o enterro. Esses são os destaques do Região em 1 Minuto de hoje. Mais notícias amanhã no TVU Jornal, primeira edição. Até lá! Obrigada, Stephanie. Já depois do intervalo, a história dos empreendedores que conseguem ver na crise boas oportunidades. A gente volta já já.
E o setor alimentício foi apontado pelo Sebrae no início do ano como um dos setores que teriam crescimento em 2015. E segundo os pesquisadores, é um dos ramos mais procurados entre empreendedores de primeira viagem. Aqui em Votuporanga, desde o início do ano, 25 empresas foram abertas. Com microempresa aberta há 60 dias, a cozinha dessa franquia de mini salgados e mini churros não para. Funcionários trabalham em 3 períodos e até aos finais de semana para atender a clientela. Richard conta que pesquisou durante um ano para abrir a franquia e que a coragem de investir em momento de crise é justamente para se sobressair quando muitos estão cautelosos. O atrativo do comércio é o preço e qualidade. Andando juntos os dois foi uma ótima iniciativa. E eu espero, e nós estamos pegando bastante encomenda para festas, aniversários. Então eu acho que foi um bom investimento nessa época e temos sempre que acreditar. Segundo a Prefeitura, está havendo um notável aumento no ramo de alimentação fora de casa. Para se ter uma ideia, de janeiro a outubro de 2015, foram 11 novos restaurantes, 6 comércios de produtos alimentícios, 4 panificadoras, 2 comércios de hortifruti granjeiros, uma lanchonete e um food truck, um total de 25 novos negócios. E motivado pelo interesse do público e também de novos empresários, a cidade recebeu no último final de semana o primeiro festival gastronômico. 17 food trucks, esses caminhões equipados com cozinhas, apresentaram um cardápio variado. O objetivo foi mostrar essa onda, comum em grandes centros, à população local. Os organizadores do evento, em visita às outras cidades, acabaram se esbarrando com um festival desse, acharam interessante trazer para Votuporanga e trouxeram esse formato aqui e foi realmente um sucesso. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico acredita que o surgimento de novas empresas é motivado pelo desejo empreendedor das pessoas, que, empurradas pelo momento de crise, decidem tomar conta do próprio negócio. O emprego que começa a ficar difícil nessas épocas de crise econômica, né? E também a vontade das pessoas se estabelecerem. Aí junta as duas coisas, né? A oportunidade, uma vez que o emprego não está fácil, e o pessoal busca se estabelecer, e eu acho que no segmento da alimentação, é um segmento que sente menos a crise do que outros, né? Porque comida tem que ter. Vamos ver agora como ficam as temperaturas nesta quinta-feira em Votuporanga e região. Olá! Na quinta-feira o sol forte prevalece desde as primeiras horas do dia. A previsão é de mais calor e não deve chover em todo o estado. Na capital São Paulo, as temperaturas ficam entre 19 e 34 graus. Em São José do Rio Preto, a mínima é de 20 e a máxima de 35 graus. Aqui em Votuporanga, as temperaturas vão marcar mínima de 19 e a máxima pode chegar aos 37 graus. Dica importante para lidar com esse calor extremo: abuse do filtro solar e beba muita água. Boa noite e até amanhã. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Votuporanga, há vagas para vendedor. Os interessados devem encaminhar o currículo para gustavovanzin@spacer.com.br. E também há vagas para costureira com experiência em máquinas industriais. O endereço é Rua Padre Isidório Paranhos, o número é 2032. Já em São José do Rio Preto, as vagas são para técnico em nutrição, representante comercial e mecânico. O endereço do posto de atendimento ao trabalhador é a Rua Eduardo Nielsen, 420. O telefone é o 17 3218 8041. Em Santa Fé do Sul tem vagas para copeiro de hotel, instalador de alarme residencial e vendedor. O pátio fica na Rua 11. O telefone é 17 3631 1782. E no próximo bloco tem o esporte. Edivandro Ferreira conta pra gente qual foi a mágica do técnico Dunga para motivar a seleção brasileira e os 3-1 contra a Venezuela. A gente volta já.
Estamos de volta com o TV O Jornal e vamos direto com o Edivandro Ferreira. E o Dunga deu uma boa calibrada aí no time, mexeu aqui, ajustou ali, deu certo, Edivandro. O resultado veio. Agora, taticamente, o que mudou para este jogo de ontem à noite? Boa noite. Excelente noite para você, Ana Paula, para você de casa. Seja bem-vindo aqui ao nosso Uniesportes. Bom, o que mudou taticamente nessa seleção? Vamos falar, né, alguns fatores que podem ter influenciado nesse placar de 3-1 ontem contra a Venezuela. O time marcou um pouco mais em cima, adiantou um pouco mais a marcação. Os meias pressionaram a Venezuela ainda no campo de defesa, né, da equipe venezuelana. E os dois volantes, Luiz Gustavo e Elias, chegaram mais para frente, deram alguns passos, né, alguns metros à frente. Isso muda bastante. Felipe Luiz entrou e entrou bem, entrou apoiando até mais do que ele está acostumado. Então isso também pode ter alterado o resultado do Brasil. O Brasil jogou bem melhor ontem. Mas assim, torcedor, né, que está aí, que está acompanhando a seleção brasileira, não significa que nós temos um time que vai bater em todo mundo a partir de agora. Venezuela é muito fraquinha, um time bem fraco. Evoluíram, claro, né? O Brasil jogou bem. Surpreendeu até, não esperava que fosse isso aí não, mas até que foi bem. Então, vamos com calma, não é assim não. O Brasil vai ter que remar muito ainda para conseguir a vaga nas eliminatórias. Deixa eu falar boa noite pro Tchelão. Boa noite, Tchelão, tudo bem? Beleza? Melhorou da gripe? Não. Tomou injeção falando nisso? Não. Tem medo? Tô para falar que isso é medo. Tchelão tem medo de injeção. Até rimou, hein? Vamos até tentar fazer uma musiquinha aí. Tchelão tem medo de injeção. Excelente noite para você. Seleção brasileira, Tchelão, te convenceu? Não é só você, não. Alguns pontos a gente tem que exaltar desse time. Sem o Neymar, o William é o homem mais técnico dessa seleção. A dupla de zaga gosta mais com Miranda e Marquinhos do que com Miranda e Davi Luiz. Apesar que ontem a gente sofreu muito nas bolas paradas, né, nas jogadas aéreas. Isso muito por conta de que o Marquinhos não é um zagueiro que sobressai sobre o alto e o Miranda também não. Mas mesmo com essa dificuldade, a defesa não toma sustos. Marquinhos e Miranda jogam muito mais calmos. O Davi Luiz é um pouco mais afobado. Então isso faz com que a gente jogue um pouco mais calmo. Para a próxima rodada, Brasil e Argentina. Se trouxer um empate lá de Buenos Aires, ótimo, maravilha. Uma vitória então, tamo no céu. E perder da Argentina lá, já vamos até colocar um pouquinho aí de calma na história. Perder da Argentina lá em Buenos Aires não é algo que você possa falar assim que é uma tragédia e tudo mais, não. Mas dá pra gente jogar talvez de igual para igual, sim. A Argentina não vai ter o Messi, possivelmente não terá o Agüero. A gente vai ter a volta do Neymar, ou seja, vai ser um jogo bacana. E depois, na volta, na próxima, tem esse jogo contra a Argentina. Depois, na sequência, é o Peru. O Peru ontem contra o Chile perdeu 3-4, mas o Peru jogando com um a menos durante todo o jogo praticamente e jogando bem. O quarto gol chileno foi só no finalzinho ali. Ou seja, a situação vai ser legal. As eliminatórias, pelo jeito, vai ser bem pegada. Não vai ter essa mais de time bobo ou time sobrando. Vai ser interessante acompanhar essas eliminatórias. Falar aqui rapidamente de Campeonato Brasileiro. Amanhã voltou nessa quarta. Amanhã tem prosseguimento o Campeonato Brasileiro. Santos joga contra o Grêmio a partir das 7 da noite. Aliás, a partir das 9 da noite. E um outro jogo aí que vai ter aí, torcedor corintiano, Corinthians e Goiás. Corinthians na ponta da tabela, o Goiás na parte de baixo, ou seja, vantagem para o Corinthians. Santos e Grêmio, na minha opinião, merece o título de jogo da rodada. Bom, tem tudo para ser. Santos e Grêmio, os dois no G4, os dois buscando ficar ali próximo de Atlético Mineiro e Corinthians. Então, se você tiver a oportunidade nesta quinta-feira de acompanhar Santos e Grêmio, vá, porque vai ser um enorme jogo, um baita de um jogo. Rapidamente, só para encerrar, né, Tchelão? Rapidamente, amanhã, quinta-feira, tem a vistoria da Federação Paulista de Futebol na Arena Plínio Marim. O pessoal vem, faz uma visita, vê como é que está o andamento das obras, vê se as necessidades, se tudo está sendo
feito dentro do cronograma, dentro daquilo que é previsto para a nova Arena Plínio Marim. Também há uma preocupação aí com relação se vai dar tempo, né? O calendário para ver se vai dar tempo de entregar tudo isso antes do início do Campeonato Paulista. Amanhã tem a visita oficial da Federação Paulista. A gente vai acompanhar de perto essa história para na sexta-feira trazer todos os detalhes para você. Boa sorte então para todo mundo. Tchelão, boa noite. Melhoras aí da gripe, viu? Vai tomar injeção, rapaz. É bem melhor, bem mais fácil. Larga a mão desse medo bobo aí. A agulha também nem é tão grande, é só desse tamanhozinho. Que é isso? Pequenininho. Abraço para você, Tchelão, para você de casa. Ana Paula, com você. Obrigada, Edivandro, Tielo, e essas foram as notícias desta edição. Para você, uma ótima noite. Eu espero você amanhã, 6:45 da noite. Até lá!